Muito antes de os nomes de Marconi ou Tesla ecoarem como os pais do rádio, um brasileiro já ousava conversar com o invisível. Em pleno fim do século XIX, no alto de uma colina em São Paulo, um padre cercado de aparelhos estranhos realizou algo que parecia impossível. Transmitiu a voz humana, sem fio. Seu nome era Roberto Landel de Moura. Pouco conhecido até mesmo em seu próprio país, ele foi o responsável por uma das maiores revoluções tecnológicas da história moderna, e quase ninguém sabe disso. Enquanto o mundo creditava a invenção do rádio a europeus ou norte-americanos, um sacerdote brasileiro, movido por fé e ciência, ultrapassava os limites do conhecimento com recursos escassos, enfrentando o preconceito, a incredulidade e até mesmo o fanatismo religioso. Suas ideias iam além da compreensão de sua época. Falava de comunicação com outros planetas, de transmissão pelo ar, pela luz, pelas ondas. Para muitos, isso era loucura. Para ele, era apenas ciência em forma de fé. Mas o Brasil, tão acostumado a importar heróis, não soube reconhecer o seu. Landel foi desacreditado, perseguido e até atacado pela própria população que o via como um bruxo. Seus aparelhos foram destruídos, sua reputação manchada, seu sonho silenciado temporariamente. E mesmo assim, ele não desistiu. Reconstruiu tudo com as próprias mãos. Viajou para os Estados Unidos, patenteou 3 invenções fundamentais para a comunicação moderna. Deu provas materiais de sua genialidade, mas o reconhecimento pleno nunca veio em vida. Hoje, quando ligamos um rádio, usamos um celular, acessamos a internet sem fio, esquecemos de olhar para trás, esquecemos de perguntar: quem foi o primeiro? Quem teve essa visão antes de todos? Este vídeo é um resgate. É um convite para que o Brasil e o mundo conheçam a verdadeira história de Roberto Landel de Moura, o padre cientista, o pioneiro das comunicações sem fio, o verdadeiro inventor do rádio. Roberto Landel de Moura nasceu em 21 de janeiro de 1861, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Filho de José Ferreira de Moura e Sara Mariana Landel de Moura, ele cresceu em um lar profundamente religioso e disciplinado. Era o quarto de 12 irmãos, e desde cedo seu olhar ia além do comum. Foi matriculado no Colégio dos Jesuítas, em São Leopoldo, onde teve contato com uma formação clássica e rígida. Mas sua mente inquieta logo se mostrou inclinada para o estudo da natureza, da ciência e dos fenômenos invisíveis aos olhos. Na juventude, mudou-se para o Rio de Janeiro e ingressou na Escola Politécnica, o embrião da atual UFRJ. Ali começou a se destacar pelo interesse nas áreas da física e da engenharia, mas foi a influência de seu irmão Guilherme que o conduziu a uma mudança radical de rumo. Abandonou os estudos de engenharia e seguiu para Roma, decidido a se tornar sacerdote. Ingressou no Colégio Pio Americano para a formação religiosa, mas não abandonou seu amor pela ciência. Paralelamente, matriculou-se na prestigiada Universidade Gregoriana, onde aprofundou seus estudos em física. Na Itália, começou a desenvolver ideias ousadas. Tinha a convicção de que todas as forças da natureza eram manifestações de uma mesma essência. Chegou a esboçar uma teoria chamada unidade das forças físicas e a harmonia do universo. Era o início de uma visão científica que unia fé, matemática e experimentação. Foi ordenado padre em 28 de novembro de 1886. Ao retornar ao Brasil, trouxe consigo não só o hábito e a vocação religiosa, mas também cadernos cheios de anotações, fórmulas, cálculos e ideias que pareciam saídas de um romance de ficção científica. No Rio de Janeiro, foi recebido com entusiasmo nos círculos cultos da corte. Passou a residir no seminário do Morro do Castelo e, como capelão do Paço Imperial, teve longas conversas científicas com o imperador Dom Pedro II, um dos poucos que compreendia sua mente visionária. Mas o Brasil do final do século XIX
não estava preparado para unir fé e ciência da maneira como Landel propunha. Mesmo assim, ele persistiu. Transferido para o Rio Grande do Sul e depois para São Paulo, continuou realizando pesquisas em segredo, enquanto celebrava missas e dava aulas de história nas paróquias e seminários por onde passava. Foi em São Paulo, por volta de 1893, que o padre cientista decidiu transformar suas ideias em realidade. Num Brasil ainda dominado por velhos paradigmas, Landel de Moura se lançou a uma missão audaciosa: provar que era possível transmitir a voz humana à distância, sem o uso de fios. Com peças improvisadas, bobinas, fios de cobre e válvulas rudimentares, construiu seus primeiros aparelhos. Escolheu o Alto de Santana, na região da atual Avenida Paulista, como campo de testes. De lá, transmitiu sinais para um ponto a cerca de 8 quilômetros de distância. Um feito extraordinário para a época. Essas experiências foram testemunhadas por várias pessoas. Segundo registros da época, a demonstração não era apenas teórica. Landel transmitia palavras inteligíveis, em tempo real, por meio de ondas eletromagnéticas. Estava na prática fazendo a primeira radiotransmissão de voz do mundo. Isso aconteceu 2 anos antes de Marconi começar seus testes na Itália, e muito antes de Reginald Fessenden realizar a primeira transmissão de voz nos Estados Unidos. No entanto, o feito de Landel passaria décadas ignorado, inclusive dentro do próprio Brasil. No dia 3 de junho de 1900, ele realizou uma demonstração formal para o cônsul britânico em São Paulo, o Sr. Lupton, e outras testemunhas. A imprensa registrou o evento. O Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, publicou uma nota elogiando o invento. A ciência brasileira parecia, enfim, dar um passo rumo ao futuro. Mas o que veio a seguir foi inesperado e cruel. As pessoas da região, incapazes de compreender a natureza dos experimentos, começaram a vê-lo com desconfiança. Acusaram-no de bruxaria. Diziam que era um servo do diabo que falava com espíritos pelo ar. Tomado pelo medo e pela ignorância, um grupo invadiu sua casa paroquial e destruiu todos os seus aparelhos. Equipamentos montados com anos de dedicação e estudo foram reduzidos a cacos. Landel assistiu impotente ao colapso de seus sonhos, mas não ao fim deles. Sem apoio, sem recursos e agora desacreditado, Landel de Moura refez tudo do zero. Sozinho, reconstruiu os componentes quebrados, melhorou seus projetos e continuou pesquisando. Para ele, a ciência era uma vocação tão sagrada quanto o sacerdócio. E sua missão ele ainda não havia cumprido. Depois de ver seus experimentos destruídos pela ignorância e seu nome cercado de desconfiança, Roberto Landel de Moura tomou uma decisão difícil. Se o Brasil não reconhecia sua invenção, ele buscaria reconhecimento fora. Em 1901, embarcou rumo aos Estados Unidos com seus cadernos, esboços e uma esperança renovada. Ao chegar, encontrou um ambiente mais propício à inovação. Em poucos meses, encantou cientistas e técnicos americanos com suas ideias e protótipos. Mas havia um obstáculo inesperado. Para patentear suas invenções, o governo dos ICEA exigia não apenas a descrição teórica, mas também modelos físicos funcionais. Landel não se intimidou. Construiu, com suas próprias mãos e recursos limitados, os aparelhos que demonstravam a eficácia de suas invenções. Em 1904, finalmente obteve 3 patentes históricas. Uma para o transmissor de ondas, outra para o telégrafo sem fio e uma terceira para o telefone sem fio. As bases da comunicação moderna. Esses registros oficiais colocavam Landel, oficialmente, entre os pioneiros da radiocomunicação. Ele havia vencido a incredulidade e a burocracia americana. Mas, ironicamente, a maior batalha ainda estava por vir: ser reconhecido em seu próprio país. De volta ao Brasil em 1905, tentou apresentar seus inventos ao governo.
Pediu ao então presidente Rodrigues Alves que cedesse 2 navios da Marinha para demonstrar a eficácia da comunicação sem fio entre embarcações. Sua proposta foi recebida com descrença e ridicularizada. Um funcionário da presidência, ao ouvir Landel mencionar que seria possível no futuro se comunicar até mesmo com outros planetas, concluiu: "Esse padre é maluco." O pedido foi negado, e com ele, uma oportunidade de colocar o Brasil na vanguarda tecnológica da humanidade. Cansado de tantas portas fechadas, injustiçado e humilhado, Landel desfez seus aparelhos, desmontou seus projetos, guardou os papéis. A ciência, que sempre fora sua paixão, passou a ser uma ferida aberta. Ele voltou-se completamente à vida religiosa, resignado ao silêncio. Mas mesmo desiludido, nunca negou sua missão. Em uma de suas últimas entrevistas, já idoso, declarou com firmeza: "Deus serviu-se de minha humilde pessoa para levantar o véu que encobre os segredos da natureza." Com ou sem reconhecimento, Landel sabia. Ele havia sido o primeiro. Roberto Landel de Moura faleceu em 30 de julho de 1928, em um quarto modesto da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre. Morreu quase no anonimato, cercado apenas por alguns parentes e poucos amigos fiéis. O Brasil havia deixado passar um de seus maiores gênios, sem sequer perceber. Sua história por muito tempo permaneceu enterrada em arquivos e memórias esquecidas. Enquanto o mundo aclamava nomes como Marconi, Tesla ou Popov, o nome de Landel era quase um sussurro abafado pela poeira da indiferença. Mas a verdade tem força, e um dia sempre encontra voz. Com o passar das décadas, pesquisadores e historiadores começaram a revisitar seus feitos. Patentes, relatos de testemunhas, publicações da imprensa e experimentos documentados deixavam claro: Landel de Moura havia realizado transmissões sem fio de voz antes de qualquer outro cientista no mundo. Além disso, foi pioneiro no uso de princípios que mais tarde seriam essenciais para o desenvolvimento da válvula tríodo, base dos primeiros rádios de galena e, posteriormente, da eletrônica moderna. Seu conhecimento profundo de eletromagnetismo, mesmo sem apoio institucional, o colocava à frente de seu tempo. Hoje, o nome de Landel começa, enfim, a receber o reconhecimento que lhe foi negado. Escolas, ruas e instituições de pesquisa já carregam sua memória. Réplicas de seus aparelhos foram reconstruídas e eventos científicos celebram sua contribuição para a história mundial das comunicações. Mas talvez o maior legado de Landel de Moura seja outro. A lição de que a genialidade não precisa vir de grandes potências ou de laboratórios milionários. Às vezes, ela nasce em um altar, em um sótão, ou nos olhos curiosos de alguém que não aceita os limites impostos pela época. Landel nos ensinou que fé e ciência podem andar juntas, que a persistência supera a incompreensão e que acreditar em um sonho, mesmo quando o mundo inteiro duvida, já é uma forma de vencer. Ele não viveu para ver sua glória, mas deixou um caminho para que outros sonhadores pudessem seguir. Hoje, quando ligamos o rádio, fazemos uma ligação ou acessamos a internet sem fio, estamos, de certa forma, tocando o futuro que ele antecipou. Que sua história sirva de inspiração para uma nova geração de inventores, estudantes e cidadãos. Que o Brasil jamais esqueça: o rádio também nasceu aqui. A história de Roberto Landel de Moura é mais do que uma lição de ciência. É um espelho da nossa relação com o conhecimento, com a inovação e, principalmente, com nossa própria identidade nacional. Ele foi silenciado não por falta de provas, mas por excesso de preconceito e ignorância. Quantos outros talentos brasileiros foram esquecidos, desacreditados ou ignorados por uma nação que ainda reluta em acreditar em seu próprio potencial? Landel não é um caso isolado. Ele é um símbolo de uma autoestima científica que precisa ser reconstruída. Ele sonhou grande. Sonhou em falar com outros planetas,
em atravessar o espaço com a voz, em unir fé e ciência como instrumentos de progresso. E por mais que tenha sido ridicularizado em vida, hoje sabemos, ele estava certo. Em tempos onde a tecnologia avança em velocidades inimagináveis, é fundamental olhar para trás e reconhecer quem lançou as primeiras sementes. Não há futuro sólido sem raízes profundas no passado, e Lendl é uma dessas raízes. Sua história precisa ser contada nas escolas, lembrada nos livros e celebrada nas datas cívicas, porque ela nos ensina que o conhecimento não tem fronteiras e que o brilho da genialidade pode nascer em qualquer lugar, até mesmo em um padre gaúcho do século XIX. Que os jovens brasileiros saibam que também podem inventar, transformar, liderar. Que não é preciso esperar validação externa para acreditar em si mesmo. Lendl não inventou só o rádio. Ele nos deixou o mais poderoso dos sinais, o da esperança em nosso próprio valor. E talvez o maior tributo que possamos prestar a ele não seja uma estátua ou um nome de rua, mas sim o compromisso de nunca mais permitir que um gênio seja tratado como louco por ousar ver além. Porque, no fim das contas, Lendl de Moura não falou só para o seu tempo, ele falou para o futuro. E o futuro está ouvindo.